Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que alegria. Meu nome é Alan Carrion. Espero que estejam todos tendo uma ótima noite. Tenho 29 anos, sou marido da Tiziane e pai da Tereza. Tenho apostolado na internet há quase 10 anos. É uma alegria imensa estar vindo aqui na Paróquia Nossa Senhora do Brasil pela primeira vez e já estar aqui diante de vocês. Espero que seja uma noite muito produtiva, muito interessante, que a gente possa trocar bastante ideia e aprender todo mundo junto, que esse é o intuito de todo apostolado. Então, muito obrigado pela acolhida, em nome meu, do K2 aí. Agradecer a todo o pessoal do grupo de namoro aí pelo convite. E vamos lá, vai lá, Guilherme. Boa noite. Boa noite. Agora foi. Gente, tem caroneiro aqui, só pra eu saber? Levanta a mão pra eu saber. Caroneiro, quem segue Santa Carona? Tá, tem alguns aí. Então tá bom, eu vou atender o seu pedido. E aí, jovem? Gente, meu nome é Guilherme, eu sou de Anápolis, Goiás, sou marido da... Como? Ah lá, pertinho, pô, lá, Goiânia aí, ó. E eu sou marido da Laísa, sou pai do Pedro. Ó, vou começar a te copiar agora essa. O Pedro ainda vai nascer agora no fim de agosto. Essa eu deixo tu me copiar. A torta direito, pra copiar, fazer o que? Fazer um xerox, botar na testa, tatuar na careca. Ixi Maria, aí tu precisa de muita tatuagem. E aí, ele vai nascer agora, fim de agosto, início de setembro. Quero pedir pra vocês rezarem por ele. Ele tá saudável, tá bem, é só porque eu tô pedindo oração pra todo mundo mesmo, porque eu tô empolgado. E eu sou do Santa Carona. Santa Carona é uma escola de doutrina católica para leigos. Porque eu sei que às vezes a gente tem que estudar, tem que ir para a faculdade, chega cansado em casa, e aí botar uma suma de teologia no colo não dá, né? Você precisa saber resumir as coisas que a gente precisa estudar, precisar com mais eficiência, conhecer aquilo que a gente precisa saber. Então, é para isso que existe o Santa Carona. E hoje eu quero falar com vocês sobre evangelização. Nós vamos conversar, eu e o Alan aqui. Então, a gente participou de alguns painéis lá na Expo, a gente está treinado, né? Um fala, outro responde. Não tá enjoado responde. da minha cara, não. Tô, mas a gente faz um esforço. E ainda tem mais uma semana juntos, né, irmão? Tem, até de segunda-feira que vem. Rezem pela gente, tá? Pra gente manter a amizade até a brincadeira. A Laísa já tá com ciúme. Meu Deus do céu. E nós vamos falar sobre evangelização. E eu queria partilhar com vocês, pra gente começar, com uma passagem bíblica. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês. Quem tiver no celular também pode ficar à vontade, tá? Eu pedi uma Bíblia, eles trouxeram a Bíblia da paróquia pra mim, obrigado. Vocês vão abrir lá no Atos dos Apóstolos, tá, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Gente, ela tem figurinhas também. Isso aí só a Bíblia. E não para a figura, não. Vamos lá. Acharam já? Estão sofrendo aí? 8. Capítulo 8, versículo, vamos ver agora para eu confirmar, 26. Já estou aqui já. Já passei por todas as ilustrações dessa Bíblia aqui, que são maravilhosas de passagem. Podemos começar? Vamos lá. O anjo do Senhor falou a Filipe e disse-lhe: põe-te a caminho e dirige-te para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, a qual se encontra deserta. Ele pôs-se a caminho e foi para lá. Ora, um etíope eunuco e alto funcionário da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém, regressava na mesma altura, sentado no seu carro, a ler o profeta Isaías. Que passagem que ele lia, né? O Espírito disse a Filipe: vai e acompanha aquele carro. Filipe, acorrendo, ouviu o etíope a ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendes porventura o que estás a ler? E aí ele respondeu, né? E como poderei compreender, respondeu, sem que alguém me oriente? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele. A passagem da escritura que ele estava a ler era a seguinte: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro sem voz diante daquele que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na humilhação ele consumou o seu julgamento, e quem poderá contar a sua geração? Pois da terra foi tirada a sua vida.
Dirigindo-se a Filipe, o eunuco disse-lhe: Peço-te que me digas, de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe tomou a palavra e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Pelo caminho afora, encontraram uma nascente de água, e o eunuco disse: Está ali água, que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: Se acreditas com todo o teu coração, isso é possível. Ele afirmou: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água, Filipe e o eunuco. E Filipe batizou-o. Palavra do Senhor. Essa passagem ela é maravilhosa. Para mim ela é uma das passagens mais bonitas da Escritura, porque mostra uma delicadeza para a evangelização. Gente, ano passado eu estava em Araraquara. Eu fui dar um curso de História da Igreja. E aí me chamaram, eu fui, era para uma comunidade lá de Araraquara, era já para os membros da comunidade, ou seja, são católicos praticantes que já estão há um tempo na fé. E aí parece que teve um aumento lá do número de inscrições, eles liberaram para alguns ouvintes. Cheguei, dei o curso, e mais ou menos no meio do curso, num momento de intervalo, um casal veio falar comigo. Esse casal se aproximou: Ô Guilherme, tudo jóia? A gente veio de Campinas para te ver. Campinas aqui, eu acho que é perto, né? Aqui, não sei. Não sou muito bom de geografia, mas tudo bem. E eles tinham ido lá para Araraquara para poder assistir o curso. Eu falei: Nossa, que legal, vocês são caroneiros? Eles: Não, somos caroneiros, a gente segue já tem um tempo, a gente é membro do canal. Eu falei: Nossa, que legal, que paróquia que vocês vão lá em Campinas? Ele: Pois é, a gente é protestante. Aí eu fiquei bugado, né? Eu falei: Que? Eu falei: Pera, eu falei: Não, vamos aos contextos aqui, né? Você é caroneiro, você é membro do canal, ou seja, um caroneiro praticante, né? Mas você não é sequer católico. Como que isso acontece? E aí ele foi desabafar comigo, né, rapaz? Ele virou e falou assim: Guilherme, é o seguinte, já tem 10 anos que eu estou estudando a doutrina católica, e eu sempre tinha dificuldade de estudar, porque eu queria refutar as coisas dos católicos. Então eu comecei a estudar o que os católicos acreditavam, para eu poder refutar eles, que é uma ideia maravilhosa. Eu sempre dou para os protestantes: estudem bastante a fé católica. E ele falou assim, e eu estava com muita dificuldade de entender a doutrina, porque às vezes tem coisa que é difícil, né? Porque aí sempre o que eles vão fazer? Vão começar lá com Santo Afonso Maria de Ligório, vão começar com Santo Tomás de Aquino, e que não é fácil, gente, né? A pessoa que vira para você e fala assim: eu acho Santo Tomás fácil. Me poupa, né? Me economiza. Não é fácil. E aí ele foi vendo... Só uma pessoa achou Santo Tomás de Aquino fácil de entender. Quem? O próprio. Exatamente. E aí, gente, eu, estudando, não dando conta, ele descobriu Santa Carona. Obviamente as coisas ficaram um pouco mais fáceis para ele, né? Porque aí ele desceu bastante o nível, ele saiu de Santo Tomás de Aquino e foi para o Guilherme K2. Aí é óbvio que ele entendeu. E aí ele começou a aprender, começou a gostar, começou a conhecer. E ele chegou para mim naquele dia e falou assim: eu vim aqui só para te ver. E eu queria dizer que eu já estou convicto que a fé verdadeira é a fé de Jesus Cristo na Igreja Católica. Essa é a igreja verdadeira. Eu falei: mas você diz que você é protestante. Tem alguma coisa que ficou mais incoerente ainda. E ele virou para mim e falou: Guilherme, é porque eu não sei, mas algo me impede de virar a chave, de dar o último passo. Eu ainda não tenho coragem de ir adiante e fazer essa conversão se tornar concreta na minha vida. Naquele dia eu tive uma experiência. Deus foi muito bondoso comigo. Ele colocou na minha frente um caso concreto de algo que a gente estuda, tanto na teologia quanto na catequese, que é uma máxima que eu quero que vocês carreguem para a vida: argumentos não convencem e não convertem. A gente vê isso na catequese e a gente descobre, e é meio difícil de entender, porque nós sempre caímos no mesmo problema. A gente acha que se a gente se munir de todos os argumentos possíveis e levar para a pessoa que a gente quer converter, e chegando perto dela, a gente metralha ela por horas com várias citações de padres da igreja, a gente acha que a pessoa vai se converter, e a gente ainda é muito mais infantil de acreditar que não só ela vai se converter, mas ela vai se converter na frente dos nossos olhos. A gente quer ver a conversão acontecendo. Não vai acontecer.
Porque a pessoa ela pode se convencer de que a fé católica é a fé verdadeira. Ainda assim, falta um ponto para mudar a chave, para fazer ele virar e entender o que é a fé da igreja, o que é ser católico no seu sentido pleno da palavra. Essa coisa que falta é um detalhe simples chamado Espírito Santo. Ele não é o santificador à toa, é ele que faz a coisa acontecer. E é exatamente nessa parte do processo de evangelização que não está o nosso controle. Está exatamente aí a gente não saber o que acontece. A gente não sabe o que acontece a partir do momento que a gente joga a semente. Filipe é uma pessoa extremamente íntima do Espírito Santo. Primeiro porque ele desce na Estrada do Sul, não por iniciativa própria, mas vamos combinar, uma pessoa que usa o próprio Espírito Santo de Google Maps tem uma intimidade invejável. Você concorda comigo? Você está rezando uma coisa, você ir lá e vai sentir no meu coração que eu tenho que perdoar o fulano, beleza. Agora você está rezando e ouvir o Espírito Santo falar, desce a segunda direita na Avenida Tiradentes, lá você vai encontrar, tá de brincadeira. Buraco a 100 metros. Exatamente, isso é um WhatsApp, eu olho essa passagem e eu fico encabulado com ele. E aí ele vai e não fala nada. Eu fico imaginando que provavelmente ele foi a pé, e ele foi a pé do lado da carruagem, não sei, da carroça, e ele foi caminhando ali em silêncio, até que ele resolve fazer uma pergunta. Ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele puxou o assunto. Ele não virou e falou assim, você tem um minuto para ouvir a palavra do Senhor Jesus? Não falou. Ele perguntou literalmente, você está entendendo? E ele falou, não estou entendendo. Filipe era esperto, ele queria só puxar assunto. Ele podia falar qualquer coisa naquele instante. Como ele estava lendo a passagem da Escritura, se você quer puxar assunto com alguém que está lendo, você vai ter que fazer o quê? Perguntar sobre a leitura, né? Mas ele poderia falar qualquer assunto, entendeu? Ele podia simplesmente estar do lado do eunuco e falar, a seleção brasileira está triste, né? Qualquer assunto serviria. Ele queria ligar, ter uma relação de contato com Filipe, entendeu? E a partir do momento, com o eunuco, e a partir do momento que o eunuco dá essa abertura, o eunuco vira e fala assim, mas é óbvio que eu não estou, né? Não tem ninguém que me explique. E ele está lendo uma passagem, né? Isaías 53, uma passagem maravilhosa, uma das profecias mais claras da crucificação que a gente tem no Antigo Testamento. E aí ele pergunta, de quem que ele está falando? Ele está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Guarda isso que eu estou te falando. A pergunta é o sinal do coração aberto. Se alguém chega para você e fala, ei, tu vai na paróquia? Tô com uma dúvida. Na hora que a pessoa te fizer uma pergunta, se você não souber responder, você acabou de perder uma oportunidade de evangelizar alguém. Porque esse eunuco se converte exatamente porque Filipe não só puxa o assunto, mas quando o eunuco abre o coração, vira para ele e fala assim, sobre o que ele estava falando na passagem? Filipe sabia responder. E óbvio que ele está bem resumido, mas ele deve ter ficado um bom tempo conversando com o eunuco. Não, mas isso aqui é a passagem que fala de Jesus, você não sabe quem é Jesus? Espera aí que eu vou te contar. E começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. E ao falar, detalhe, a porta do coração do eunuco já estava aberta. Já estava aberta. Quando nós vamos evangelizar as pessoas que nós amamos, existe uma etapa no processo evangelizatório, existe uma etapa no processo de evangelização, e que você precisa respeitar, porque evangelização diz muito sobre Deus e sobre o outro, e o outro é um ponto extremamente importante na evangelização. Por quê? Porque ele é o objeto dessa evangelização. Eu me recordo, contar esse detalhe aí, eu passo pro Alan, porque senão eu vou falar sozinho, desculpa Alan. Inclusive ele já está rouco, coitado. Ele falou assim, inclusive você pode ir, porque eu não estou aguentando mais falar, Jesus. Eu sou formado em artes visuais. Eu sou aquele cara que vai no museu, ele conhece o Monet, conhece o Rembrandt, entendeu? Eu sou esse cara, né? E eu sou formado na Federal de Goiás. Imagina só que beleza. Eu sou formado em artes na Federal. E eu estou dando uma palestra aqui sobre igreja católica. Eu sou um milagre, gente, que anda. E eu lembro na faculdade, gente, o
que vocês vêem na internet é só um recorte. Ao vivo é muito mais legal. É uma experiência sociológica horrorosa. Estética? Que estética? Estética vai embora, né? Na faculdade não tem. E aí eu lembro uma vez que a gente tinha uns intervalos, né? Nas aulas. E aí tinha uma cantina lá que a gente conversava. E a gente tava conversando e os meninos, assim, um mais tatuado que o outro, cabelo mais colorido que o outro, né? Aquele negócio. E eu era o alien no meio de todos, né? Ali no ambiente. Porque, obviamente, eu era o católico, todo mundo sabia disso, né? Então, eu lembro que eu tinha um professor, pra vocês terem noção, que ele chegava na aula e ele escrevia no canto do quadro. Ele falava assim: a aula de hoje é sensível para pessoas adeptas da moral judaico-cristã. Quem quiser sair, eu dou a presença. E eu saía. E acredite se quiser, você não consegue imaginar o que passava nessas aulas. Porque eu precisava pelo menos ouvir de alguém me contando para responder na prova, né? Vou poupar vocês disso. Vocês acabaram, vocês estão na igreja, coisa linda, vamos lá. Acabou a missa, não faz Acabou, vou fazer isso com vocês. E aí um dia a gente estava na cantina conversando e tinha um amigo nosso que é tatuador. Né, tatuador daqueles, loucura, olho preto e isso aqui. E eu vi que eles estavam conversando ali, né, e eu não conseguia entrar nunca na conversa. Aí ele virou e falou assim: não, porque eu falando de música, né, e eu gosto de uma banda, fala Judas Priest, é uma banda que eu gosto muito de heavy metal. E aqui, falando do negócio, pensa a música, né, Judas Priest, pensa, o que cantava aquele negócio. E aí no meio do assunto eu pulei de cadeira, sentei do lado deles e falei assim: eu não curto muito Judas Priest, a bateria é muito truncada, eu prefiro Angra. Gente, a cena foi mágica, porque aquele cara regalou aquele olhão preto pra mim assim: mas tu não é católico? Eu falei: eu sou, mas eu também sou baterista, né? E os bateristas católicos não são muito renomados, assim. Então, a gente... Inclusive, dicas de passagem, a gente só toca nos grupos de jovens, né? Porque na missa a gente não é muito querido. E, pelo amor de Deus, continue não querendo a gente na missa, tá? Tá certinho. E eu falei: não, mas eu gosto do Angra no período do Achilles Preister. Inclusive eu fui em 2 workshops dele e ele tem uma limpeza na hora de tocar maravilhosa, as notas são bem claras, é uma velocidade muito precisa. Pra mim ele é um dos melhores bateristas do mundo. E aí que o menino ficou louco mesmo, falou assim: o quê? Você ainda conhece o Achilles Preister? Eu falei: que nada, tem foto com ele, olha aqui. Peguei, e começamos o assunto. E entramos no heavy metal e tal, porque eu sou o cara do heavy metal dos anos 80, entende? Então se vocês estão comigo e começam a tocar It's the Final Countdown, eu fico louco, é uma coisa horrorosa. A gente percebe pela falta de cabelo. Aqueles do cabelão grandão, assim, sabe, do Bon Jovi, né, com o cabelão assim, coisa horrível. E aí eu comecei a conversar com ele, conversa, ficamos amigos, passou 6 meses de conversa, passou 1 ano de conversa, passou 1 ano e meio de conversa, deu mais ou menos 2 anos, a gente estava no período do TCC. A gente estava de novo na cantina conversando, e aí eu estava comendo meu salgado e ele fala uma frase para mim que eu me recordo como se fosse hoje, eu posso fechar o olho e me lembrar dele falando, que ele estava falando assim: não, Cadu, espera aí, então você está me dizendo basicamente que toda vez que um padre celebra uma missa, ele está salvando o mundo? Eu falei: pô, é isso mesmo, você pegou a lógica da coisa, cara. Quando eu respondi isso pra ele, o meu cérebro cantou pneu. E voltei atrás, há 2 anos atrás. E lembro dele, que nem falava comigo, porque eu era católico, e eu estava diante daquele rapaz perguntando para mim se ele tinha entendido bem um conceito da missa. Eu falei: meu Deus, São José Maria Escrivá estava certo, esse trem de amizade funciona! Com certeza, Filipe poderia virar pro eunuco e falar: roupona colorida, hein? Achei legal. Não importa o assunto, mas ele deu o primeiro passo. E esse primeiro passo é o começo de uma semente plantada. Essa é a primeira parte, que a gente chama de querigma.
E eu quero trabalhar ela um pouco mais com vocês. E eu vou trabalhar ela um pouco mais com vocês. Mas agora passo para o meu querido Alan Carrion. Desculpa, Alan, eu falei, eu tomei conta. Irmão, enquanto eu volto a Bíblia para o lugar, sinta-se à vontade. Ele fala como se eu não tivesse acostumado com isso. Gente, eu tenho uma história um tanto quanto parecida, não tão hardcore, ou heavy metal, como quiser falar. Né? Não envolve bateria, mas envolve mesa de som, que era o meu trabalho diário lá em Santa Maria, que eu trabalho numa universidade. Trabalhava, pedi demissão. E eu atendia jovens universitários há 6 anos. Fiz esse trabalho. Como que era esse atendimento? Era um atendimento de 2 cursos em específico: publicidade e propaganda e jornalismo. Negócio super cristão, galera. Assim, o pessoal chegava lá, aí eu tinha que apertar o botão pra começar a gravar. Olá, sejam todos bem-vindos a um novo programa. Entendeu? Imagina lá, eu escutando bem-vindos, todes. Eu nunca vou esquecer uma vez que uma professora mandou um e-mail: olá, colegues. Eu respondi: boa tarde, professor. Mas o que acontece? Por mais que todos eles saibam que eu seja católico, e não pelo apostolado, e sim porque eu sou católico, antes de fazer apostolado digital, a questão é ser diferença, ser luz, transparecer Cristo. Alguma vez algum desses jovens me olhou com cara feia quando eu estava apertando o play do Bem-vindes? Não. Embora lá no meu íntimo eu estava assim: meu Deus, me tira daqui, Senhor. Não tem como pifar essa mesa de som aqui. Joga um raio, qualquer coisa. Me leva, Senhor, teu servo está pronto. Exatamente. Nossa, não tem como desouvir alguma coisa. Não, sem contar os programas. E aí tinha curso de moda, a pessoa ia falar de moda neutra, o gênero dos sapatos e algumas coisas nesse sentido. Meu Deus, como é que eu fui lembrar disso? Enfim, a questão é, todas essas pessoas, quando iam gravar, por mais que eu não quisesse recebê-las na minha epiderme, o meu coração estava pronto para receber. Por quê? Porque o missionário nunca pode ser maior que a missão. E a missão não é só para quem é católico. Falar para vocês é consideravelmente fácil. Alguém aqui não é católico ainda? Não é católico ainda? Vai ser, se Deus quiser. E quer. Vamos lá. Falar para quem é católico é relativamente fácil, porque vocês vão se identificar com as coisas. Vocês vão se identificar, vocês vão lembrar da missão de vocês vão lembrar da casa de vocês vão lembrar talvez de uma mãe que vai no centro espírita, de um pai que é muçulmano, ou, enfim, estou falando exemplos pessoais. Enfim, então, nesse sentido, sabe? O que acontece? Acontece que, como que você vai querer que essa pessoa mude se você não a acolhe? Entende? A palavra acolhimento, ela ficou um pouco batida e muito mal falada, porque as pessoas começaram a compreender que acolhimento é você aceitar. Acolhimento não é conivência. Acolhimento é você abraçar a pessoa independentemente do que ela faz. Por quê? Porque é muito mais fácil você repelir do que abraçar. Vamos ser bem sinceros, né? É muito mais fácil eu sentar à mesa com quem concorda comigo do que eu sentar à mesa com alguém que tem todas as coisas que eu mais detesto no mundo, como pró-aborto, ideologia de gênero. Então, pô. Agora, veja só. Como que a gente se comporta como católico nesses lugares? Como é que a gente pode fazer uma missão de apostolado? É pelo bem servir, é pelo fazer o nosso trabalho de maneira coerente, para que as pessoas possam olhar para nós e sentir que existe algo que elas não estão acostumadas a ver. Então eu atendia pessoas de 19 a 24, 25 anos que estavam num processo formativo na faculdade, da mesma forma que eu me relacionava com todos os professores. Só teve uma professora que nunca bateu de frente comigo, assim, de ir com a minha cara. Você não vai com a minha cara? Exatamente, não ia. Não ia mesmo, nem um pouco. Ela me deu nota baixa, ela inventou não perguntou isso pra ninguém, fiz um audiovisual, que era um mini documentário sobre os grupos de oração e os grupos que tinham na faculdade.
Aí ela encrencou com o meu efeito de transição. Aí me tirou nota por isso. Aí tinha os outros lá que falavam... não vou falar. A gente falava umas coisas meio absurdas. Não, tá maravilhoso, tá ótimo. Perseguição existe, a gente sabe, né? Mas, alguma vez eu olhei torto pra essa professora? Não. Sempre que ela precisou de mim, tava lá o Alan servindo. Por quê? Porque lá na frente ela vai ter que se perguntar. E o que acontecia? Por exemplo, uma das professoras que eu mais conversava era militante LGBT, lésbica, abortista. Nossa, tudo que você pegar e colocar no gabarito da extrema esquerda, tava lá. Eu não tô falando de política, só do gabarito da extrema esquerda mesmo. Ou, vamos tirar a esquerda, do progressista mor, tá tudo preenchido. Ela sempre me respeitou como ser humano e como católico. E aí, quando ela tinha um problema de relacionamento com a namorada, ela vinha pedir conselho pra mim. Alan Carrion, conselheiro amoroso. É. Esse lado vocês não conheciam, né? Nem eu. Só que não era um conselho de, como que eu vou agir? Era, tô mal, tô precisando. Você me dizia, você sabe que eu não concordo com nada que você faz. Sempre começava assim. Você sabe que pra mim o que você faz não é correto. Mas partindo desse pressuposto, vamos lá. Digamos que você está se relacionando com uma pessoa e você precisa primeiro pensar na sua saúde mental, etc, etc. Do nada a professora estava fazendo academia, estava fazendo acompanhamento psicológico, ou seja, você ajuda no primeiro ponto que aquela pessoa precisa, que é na própria saúde dela. Como é que a pessoa vai buscar a Deus se ela não consegue nem pensar em Deus porque está com 1001 problemas na frente, problemas mundanos? Então, preparar os caminhos. É que nem São João Batista. O que São João Batista fazia? Preparava os caminhos do Senhor. Só que ela me respeitava. E isso não era só ela de professora. Eu estou citando um exemplo mais clássico, assim. Alunos chegavam lá. E quantas vezes chegava lá e começava a conversar, e aí começava a querer comentar da própria vida sexual, não sei o quê. E era um momento que eu podia dizer, pô, legal, eu não faço isso. Aí por quê? Porque eu sou católico, né? Para nós católicos a gente tem a abertura à vida, a gente não usa preservativo. Não usa preservativo? Como assim? Aí tu tinha... Mas eu também sou católico. Só falo, não, eu também sou católico. Mas entende? E aí você tem lá a oportunidade de explicar uma coisa com uma linguagem que a pessoa consiga compreender. E sempre deixando claro, eu não faço isso porque eu sou obrigado. Eu faço isso porque eu amo. Amo primeiro a Deus e amo a minha esposa. Porque se eu quero que a minha esposa vá para o céu, eu não coloco ela em ocasião de pecado. Se eu quero que meus amigos vão para o céu, eu não coloco eles em ocasião de pecado. Se eu quero que a minha mãe vá para o céu, eu não coloco ela em ocasião de pecado. E a mesma coisa com essas pessoas que você convive. É a sua postura na hora de dizer sim e a sua postura na hora de dizer não que vai falar as coisas. Não adianta você chegar lá e a pessoa te oferecer um pito de maconha e aí você diz, não gosto de maconheiro, sai de perto de mim. Não, muito obrigado, não fumo. Mas por quê? Cara, não gosto. Não vai, né? Mas e aí se a pessoa vai começando a perguntar, é o que o Guilherme falou. Quando a pessoa pergunta, normalmente é um coração que se abre. E aí uma vez uma pessoa perguntou, mas por que é esse negócio de castidade? Podia me explicar? A questão é, parábola do semeador. O semeador saiu a semear. O semeador não saiu a colher os frutos. O problema é que a gente tem a tendência de achar que nós somos fracassados no nosso apostolado porque a gente inverte a coisa. É como se o semeador saísse a colher frutos. Não, o semeador sai a semear. Porque o fruto não é dele. O fruto é quem colhe é Deus. Como o Guilherme falou, quem converte é o Espírito Santo. É só uma forma de analisar a mesma coisa que ele falou com outro prisma. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tem que fazer a nossa parte sem esperar que o outro mude do dia para a noite, a gente está fazendo a nossa parte. Outro exemplo, uma vez eu fui gravar um podcast dos alunos de medicina em que um professor estava acompanhando. Em cima da minha... Eu não costumo usar crucifixos grandes ou as coisas nesse sentido, por quê? Porque eu quero que antes que a pessoa bata o olho naquilo que pode me identificar como católico, eu quero que a pessoa veja eu agir como um católico. E aquele dia, especialmente,
Atendi novamente todos os alunos muito bem, com simpatia. Recebi, ensinei a gravar, como usar o microfone, não bater na mesa, pá. Sempre, tipo assim, aqui eu tô falando de maneira séria, mas eu não sou tão sério assim. Às vezes vou mostrando que não. E o que acontece? Aí lá, se divertir, sempre dizer, pô, pessoal, aqui é a rádio, aqui é o lugar mais divertido da faculdade, tal. E aí o professor ficou ouvindo, se interessou, e aí foi ficar ali na ilha de edição comigo. E em cima da ilha de edição, tinha um livrinho que eu tinha esquecido, tava lendo e esqueci ali. Que livro era esse? Imitação de Cristo. O professor simplesmente pegou, ele não falou nada, o professor simplesmente pegou o celular dele, tirou uma foto da capa do livro. Aí depois, papo vai, papo vem, no outro dia, até católico, me perguntou, eu digo, sim, sou praticante. E eu, sim, que eu tenho uns alunos que são bem católicos, coincidentemente eram meus amigos. E porque eu fico interessado, eu era de grupo de jovens quando mais novo, e o que é aquele livro ali que eu tirei uma foto? Eu falei, a imitação de Cristo. Aí comecei a explicar, porque muitas pessoas consideram, inclusive ele, o quinto evangelho. Ele, nossa, ele nunca mais me falou nada sobre o livro. Mas entenda, o que é a questão do semear? O que é a questão de fazer o bem? O que é a questão de testemunhar com a vida e mostrar esses elementos? É que talvez no último dia dessa pessoa, a pessoa lembre. E aí não importa que a gente fique com esse senso de justiça humana, de tipo, mas eu me esforcei tanto durante toda a minha vida, fiz tanta renúncia, e o cara só fez cagada, mas se arrependeu no último dia e foi salvo. Glória a Deus. Entendeu? E se ele foi salvo porque, sei lá, um dia leu um trecho da imitação de Cristo e lembrou que até no último minuto Deus pode nos salvar e pediu perdão no último minuto. Entende? A gente tem que tirar essa ideia de que a gente precisa fazer grandes coisas para salvar almas. No livro da Bíblia, a conversão mais rápida é de um dos apóstolos. Jesus passou pelo publicano, olhou para ele e disse, segue-me. Por quê? Porque a verdade constrange. A verdade é impossível você resistir à verdade quando você busca ela. Coração aberto. Então, como é que você faz com que a sua vida seja um testemunho? Você precisa estar pronto e apto para dar as razões da vossa fé. Não só com os argumentos, mas principalmente com as suas ações. Isso é ser missionário, isso é ter apostolado. Você não precisa pegar o vídeo e falar, excelente pergunta, meu irmão, nossa, aqui não sei. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, pode ser uma frase, um emoji, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não. Você pode simplesmente deixar um terço à vista. Pequenos detalhes. Por quê? Porque as pessoas prestam atenção nos detalhes. Por mais que você diga, não, mas eu sou perdido, tenho TDAH. Eu também tenho. Muito. O Guilherme estava falando, olha, eu olhava pro Guilherme, outra hora eu olhava pro violão do moço, eu ficava ali olhando a corda do violão e pensando, nossa, como será que é feita essa corda de nylon? Aí depois voltava pro Guilherme, olhava e dizia, será assim? Como será que o Guilherme perdeu o cabelo, né? Entende? Então, cara, perceba os detalhes. Deixe detalhes à vista, para que o detalhe esteja ligado à sua vida apostólica. E a vida apostólica é uma vida de entrega, uma vida de serviço. Porque o evangelho não foi escrito para que Mateus fosse lembrado como um evangelista. Mateus escreveu o evangelho para que outras pessoas lessem e conhecessem Jesus. Às vezes você não vai escrever um evangelho até porque você não é um agiógrafo, ou seja, alguém inspirado para escrever um livro canônico. Mas a sua vida precisa resplandecer esse livro canônico. Entendeu? A sua vida precisa ser um reflexo daquilo que você crê. E aí é necessário crer. Mas para crer, conhecer. Porque não se pode amar aquilo que não se conhece. Jesus não deixou o magistério da igreja para nos ensinar, não deixou os bispos como nos de reger, santificar e... Faltou. É que os dois são sinônimos. Reger, ensinar e santificar. Ou governar, ensinar e santificar. À toa. Então, a doutrina, o catecismo, a Bíblia, elas não existem para ser um penduricalho do nosso dia a dia. Senão a gente vive uma fé de superstição, né? Pessoa que acorda às 3 da manhã, nossa, é horário do capeta. Entendeu? Não, eu vou rezar o terço de joelho, porque aí Jesus vai me ouvir.
Se eu rezar deitado na cama, não vai. Começa a colocar a fé como uma coisa condicionada àquilo que não se condiciona de fato. Você reza de joelho por piedade, não por superstição. Assim Deus vai me ouvir mais rápido. Por acaso o seu joelho é aparelho auricular? Entendeu? Então, cara, hoje eu tava falei uma coisa que assim, que entendi o meu apostolado como ser o aparelho auricular das ovelhas. Como assim? Porque o redil não é meu. Eu não sou dono das ovelhas. Uma ovelha só se perde do redil quando não consegue ouvir a voz do pastor. Um aparelho auricular é apenas um instrumento que é colocado na orelha de alguém para que ela possa ouvir. O que é um apostolado se não ser um aparelho auricular para que alguém possa ouvir a voz do pastor e voltar a ele? Seja um aparelho auricular da sua ovelha, da ovelha da sua casa. Todos somos ovelhas. Você pode ser uma ovelha que desenvolve aparelhos auriculares. Simples. Gostou? Bora lá. Pode passar. Vai lá. Eu deixo tu falar um pouquinho. Bom, passamos pela primeira fase, né? É a fase onde nós anunciamos o evangelho para as pessoas. Esse anúncio ele pode acontecer de diversas formas. A gente pode fazer uma pregação num grupo de jovens na paróquia Nossa Senhora do Brasil. A gente pode criar uma página no Instagram. Mas a imensa maioria das evangelizações que existem, e eu diria talvez as evangelizações ordinárias, elas acontecem nos momentos onde a gente não espera que elas aconteçam, que é exatamente no dia a dia. Me perguntaram, né, ontem, uma missionária me perguntou, né, Guilherme, como é que a gente faz para conseguir converter pessoas através do apostolado digital? Deixa eu contar um negócio para vocês. Essa não é a regra, tá? A gente não converte pessoas em apostolado digital. Geralmente quem faz uma página no Instagram faz para evangelizar pessoas que já são católicas, para que elas se tornem mais. O primeiro anúncio, ele sempre vai ser presencial. Não adianta a gente, por exemplo, chegar para as pessoas e falar assim, olha só esse vídeo aqui, ó, olha só, esse vídeo aqui falou o negócio que você falou aquele dia lá, ó. Não adianta. Primeiro que você está usando o termo do argumento. Lembra que eu falei que argumento não converte ninguém? Em segundo lugar, porque você está terceirizando para outra pessoa. O evangelho, ele é muito mais do que um argumento dentro da Suma de Teologia. Ele é muito mais do que um argumento para quem é protestante. Ele é muito mais do que uma ideia. O evangelho é uma vida. E diria mais, o evangelho é a vida. Que talvez a gente não está vivendo e por isso as pessoas não se encantam. Olha, eu me encontrei com esse casal de novo, de protestantes que eu tinha encontrado lá em Araraquara. E eu encontrei com eles anteontem. E ele virou a chave. Ele veio para a igreja. Mas sabe o que é o mais interessante? O quê? Não ouvi. Não entendi. Que ele virou a chave, foi para a igreja ortodoxa. Não, vocês entenderam o que eu quis dizer. E ao entrar na igreja, olha só o que é o interessante. O conteúdo do Santa Carona foi uma semente. Eu não fiquei lá assistindo ela germinar. E agora eu continuo naquela parte que eu falei. Às vezes a gente tem a infância, o pensamento infantil de acreditar que a gente vai não só converter com argumentos, mas que a gente quer assistir ali a conversão da pessoa acontecendo. E olha, esse cara me assistiu durante tanto tempo e não se converteu. Eu fiquei 1 ano sem ver ele. E nesse processo ele se converteu. Exatamente porque não é o Guilherme que converte, do mesmo jeito que não é você que converte quem você quer levar. Então para de querer jogar a semente e ficar assistindo, olhando para a terra que nem um bocó. Imagina só se todo, sabe, não sei se tem alguém aqui que é do agro, mas imagina só que você está plantando soja, e você vai lá, tem o plantio, e aí o dono fica lá assim. Gente, é ridículo, não é? E é ridículo a ponto de vocês rirem pelo exemplo. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Essa coisa que é tão ridícula quando a gente pensa um plantador de soja assistindo a semente germinar, é do mesmo nível ridículo quando a gente evangeliza alguém e espera que essa pessoa se converta na nossa frente.
É como alguém que leva fulano para o grupo de jovens e fica lá assistindo ela o tempo todo. Será que ela está ouvindo? Será que a mensagem está caindo no coração dela? Ou o pior de tudo, o católico miserável, que é aquele que leva o amigo para o grupo e fica assim, será que ela vai chorar? Ai, irmão, pelo amor de Deus, pula no buraco. E pula no buraco fundo. Se você acha que chorando a pessoa converte, se soubesse quantas gente eu já vi chorando. Se fosse assim, gente, bota pra assistir Marley e eu. Marley e eu é o evangelho, porque ali você chora até morrer. Gente, eu lembro quando eu fui no cinema, eu perdi a minha dignidade naquele lugar. Eu não tinha coragem de sair pro shopping de novo, por conta de um raio de um labrador dos Estados Unidos que eu nunca vi na minha vida. Oxi! Eu choraria olhando o nariz do Owen Wilson, cara. Nossa, ainda tem aquele outro lado que é do Akita lá, daquele... Não, aquele é claro, aquele é aquele forte. lá é baixaria, aquele é baixaria. Pra sempre com você, pra sempre. Sempre ao seu lado. Não assista, aquilo é baixaria. Mas vamos voltar. A experiência do evangelho... Por que tu não conta pra eles que tu chorou lendo A Culpa é das Estrelas? Porque eu não li, ué. Mas vamos lá, gente, continuando aqui. Essa experiência do evangelho, ela é muito mais profunda do que isso. As pessoas precisam olhar para a tua vida e sentir uma curiosidade santa de entender que diacho é o que você vive, que faz você ter um brilho no olho diferente. Deixa eu contar um negócio para vocês. Carla Kutz nasceu no início de 91. Não lembro o mês aqui agora, abril, março, alguma coisa assim. Eu nasci no fim de 90. Então eu tenho mais ou menos uns 5 meses, 6 meses de diferença de Carla Kutz. Se ele estivesse vivo, vocês iam estar olhando para uma pessoa da minha idade, só com mais cabelo. É exatamente isso que eu quero que vocês façam uma comparação. Todas as vezes que eu olho para o Carla Kutz, eu me pergunto: o que foi que esse menino viu que eu ainda não vi? Porque você percebe que o sorriso dele não é um sorriso forçado. É um sorriso pleno. E tem um vídeo dele que ele fala que aquele vídeo corta o coração da gente. Que é um que o pessoal pior só deixa o corte do final, que ele fala assim, que é: estou destinado a morrer e sorrir. Que é isso, gente? Eu olho para esse menino e falo assim: como assim, cara? Eu estou destinado a morrer. E dá um baita de um sorrisão, mano, depois de falar a frase. Eu sei, e você sabe, a gente é consciente, a gente não entende aquele vídeo, a gente não entende o que está passando na cabeça dele, porque a gente pode até achar poético a frase, mas deixa eu te falar, a gente está nadando bem rasinho, e Carla Kutz está lá no fundo mergulhando, porque essa frase para ele tem muito mais sentido. E quantas vezes eu fui para o sacrário com essa frase na cabeça, e falando: Senhor, me deixa entender do jeito que ele estava entendendo. Essa curiosidade é o Carla Kutz me evangelizando, mesmo eu já sendo católico. As pessoas que convivem com você têm que ter a mesma sensação. Esse é o primeiro passo. E aí, a partir de um coração aberto, o Espírito vai lá e começa a converter aos pouquinhos. E pode ser que você jogue a semente hoje aqui, na tua faculdade, esquece essa semente, vai, passa um tempo, joga a tua semente em outro campo, e talvez aconteça com você como aconteceu comigo. Você vai jogando a semente, fui lá, joguei a semente, fui a Araraquara, encontrei com ele, joguei a semente de novo. Passou 1 ano, tinha esquecido aquela semente lá. E aí eu tô saindo do evento, vem aquele casal, eu falo: olha só, é o casal de Araraquara, gente. Então não é Expo Católica, então tão firme, né? E aí ele chega em mim e fala: K2, eu virei a chave. E eu falei, desculpa a palavra, gente, putz, grila, é isso mesmo, irmão! É isso! Ô, Caio Ribeiro, ou seja, eu dei a volta, e quando eu passei no campo de novo, a semente estava germinada. E eu falei assim: olha que bonitinho, verdinho. Não dependeu de mim. Gente, nós somos semeadores, alguns são regadores. E deixa eu contar um negócio para você. Nós, e agora eu tô falando de mim, tá? Eu, Guilherme, o Alan Carrion, quem da catequese, né? O Eduardo Faria estava na missa aqui agora, não sei se vocês viram.
nós não fazemos conteúdo para aquele teu amigo que você quer levar para a igreja. Nós não fazemos conteúdo para aquele teu parente, aquele teu irmão que você quer trazer para a missa. A gente nunca fez. A gente faz conteúdo para vocês. Porque a gente não vai converter o teu amigo. Quem vai converter essa pessoa é o Espírito através de você e do teu evangelho que você prega todo dia. Porque você muitas vezes é o ponto número 2 de caminho. É olhar, andar na rua e a pessoa perceber, ali vai alguém que leu a vida de Cristo. Eu me recordo de um padre, eu conheci um frei lá em Anápolis chamado Frei Juvenal. Frei Juvenal, eu não fui católico sempre, eu me converti quando eu tinha 14 anos de idade, e uma das coisas que eu mais odiava na igreja era a confissão. Eu odiava confessar, era terrível, porque você sabe, todo mundo tem primeira Eucaristia, vai ter que ir lá fazer confessar, você chega no padre, você fica morrendo de medo para se contar os seus pecadinhos, michuruca, né? Eu chutei um amiguinho na escola, e a gente fica lá, né, todo morrendo, né, se borrando de medo. E aí eu lembro que eu evitava confessar com o tempo, sabe? Até que conheci o Frei Juvenal. O Frei Juvenal era um frade franciscano, frade menor, que tinha sido combatente na Segunda Guerra Mundial. Então ele não era velho. Ele era incrivelmente velho. Ele tinha todos os anos que existem. E aí eu fui confessar com ele. E ele chegou, na hora que eu entrei no confessionário, eu lembro que eu entrei e ele ficava assim, ó, ele ficava com o pé pra cima, porque ele não podia ficar muito tempo sentado, porque senão inchava o pezinho dele. Aí ele ficava assim com o pezinho pra cima, aí ele chegou, aí ele levantou a cabecinha, ele era americano. E aí ele olhou e falou assim, oh, que bom que você veio. Aí eu sentava assim do lado dele, aí eu confessava, aí na hora que eu terminava ele fazia toda a minha orientação. E aí na hora que ele terminava de orientar, eu rezava o ato de contrição, e aí ele pegava a mãozinha, fechava os dedinhos assim, batia na minha coxa e fazia, boa confissão, meu filho, boa confissão. Eu comecei a gostar do confessionário, e aí eu comecei a ir no confessionário uma vez por mês, e eu sempre procurava o Frei Juvenal. E eu achava ele, e era sempre o mesmo ritual. Ele tinha uma liturgia própria do confessionário, que incluía frases que não estavam previstas na igreja, que era a frase do que bom que você veio. Eu já esperava aquela vozinha. E no final fechava a mãozinha, batia na coxa e falava, boa confissão. E aí eu comecei a ir na confessionária de 15 em 15 dias. E vocês devem entender que eu percebi que 15 em 15 dias não era suficiente. Eu comecei a ir toda semana. E no confessionário eu comecei a entender a mulher adúltera, que ouviu Jesus falar, vai e não peques mais. Ela nunca mais pecou, mas teve uma coisa que ela não fez. Ela não foi. Jesus falou, vai e não tornes a pecar. E ela nunca mais foi, porque ela queria ficar perto de Jesus. E eu percebi que quanto mais eu confessava, mais perto do confessionário eu estava. Quanto mais eu confessava, mais eu queria estar lá perto de novo. E eu comecei a me confessar toda semana. Toda semana estava eu lá, sentadinho. Entrava na sala, que bom que você veio. E isso virou um hábito na minha vida. Só que certa vez eu cheguei na igreja, confessionário estava vazio. Calma que ele não morreu não, tá, gente? O confessionário estava vazio. E era horário de confissão, sabe? Eu comecei a procurar o frei na paróquia, sabe? Aí eu comecei a olhar assim, aí eu comecei a ouvir um barulho assim, sabe? Um suspirinho. Aí eu fui lá na paróquia, a paróquia é em formato de cruz. Então o sacrário fica quando você chega do lado esquerdo. Então, existe um cantinho que se você entrar na igreja, você não vê quem está no cantinho, entendeu? O barulho vinha de lá. Aí eu falei, o frei está atendendo lá, a confissão. Eu cheguei lá, nunca vi, ele estava lá no cantinho. Mas sabe, no cantinho assim, sabe? O sacrário estava mais ou menos no rumo dele assim. O Frei Juvenal estava chorando.
Gente, na moral, eu não gosto de ver gente chorando. Mas não põe o idoso pra chorar perto de mim, não. Você me desmonta, velho. Eu voltei desesperado pra secretaria. Cheguei lá pra moça, não lembro o nome dela. Falei, fulana, o Frei Juvenal tá chorando ali. Ela tava no computador, ela... Tá chorando? Eu falei, tá. E eu também tava naquela hora. O que foi que aconteceu? Ela, oh meu Deus, eu sabia. Ela levantou. Frei Juvenal foi no médico. Eu falei, foi? Ela, é. E esse problema na perna dele tá piorando. E aí o médico falou pra ele que ele não pode mais atender tanta confissão assim. E aí o Frei foi lá e reduziu os horários dele. E ele estava chorando, porque afastaram ele do confessionário. Deixa eu contar um negócio. Hoje o Frei Juvenal já não está mais entre nós. E eu lembro que ao entrar na missa de corpo presente dele, começaram a cantar: me chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Eu via como se fosse ele cantando. Eu conheci Cristo. E eu conheci Cristo num Frei. Dentro do meu coração já foi tramitado e julgado o processo de canonização. No meu coração é um santo. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Hoje eu me confesso toda semana. E eu me confesso toda semana por conta de um Frei que me ensinou a ver Cristo no confessionário. O Frei Juvenal nunca falou para mim: você tem que se confessar mais. O Frei Juvenal nunca falou: você tem que se confessar por causa da graça da confissão. Você tem que se confessar para estar em estado de graça. Você tem que se confessar para você não ir para o inferno. Ele nunca fez isso. Eu aprendi a me confessar para encontrar Jesus. E eu descobri como vê-lo através do confessionário. Por quê? Porque ali tinha um padre apaixonado por Jesus. Certa vez nós chamamos o Frei Juvenal para atender confissão no grupo de jovens, num retiro que a gente estava fazendo. E o Frei Juvenal chegou freneticamente feliz. Só que ele era freneticamente feliz com 90 e todos anos, né? Então ele andava com uma maletinha, que eu sempre via ele vindo no sol para confessar na paróquia, sabe? Nesse dia ele chegou com a maletinha com um sorriso no rosto, sentou no confessionário, e aí eu fui pegar o cafezinho para ele, botei lá do lado, peguei a água, e a gente foi conversando, né? Que a gente se tornou amigo. Eu virei e falei assim: Frei, você tá mais feliz hoje? O que foi? Aí ele virou para mim e falou: Guilherme, hoje eu acordei, tomei banho, vesti o meu hábito e olhei no espelho. E ao olhar no espelho eu me dei conta: eu sou padre. Por isso estou feliz. Viu o que é evangelho? Isso não tem na Suma de Teologia. E nada contra Santo Tomás, tá, gente? Ele é maravilhoso. Mas isso, cara, a gente não estuda. Isso a gente vive. Isso a gente vive. Certa vez eu tive, desculpa, eu prometo que é uma das últimas histórias. No Santa Carona eu tive uma experiência muito, que eu sou muito grato de encontrar Monsenhor Jonas Abib. Foi uma vez que eu me encontrei com ele na vida. A gente estava numa coletiva de imprensa lá em Brasília. E eu fui infiltrado. Eu entrei sem ninguém ver. Depois o pessoal da Canção Nova me perdoou, depois que eles me conheceram. Mas, porque eram 6 perguntas, eu fiz 3 das 6. E uma das perguntas que eu fiz para Monsenhor Jonas foi: qual foi o momento mais triste da sua vida? E qual foi o momento mais feliz? E, gente, na moralzinha, olha dentro dos meus olhos. Monsenhor Jonas conheceu papas,
Monsenhor Jonas viu o reconhecimento pontifício da Canção Nova. Monsenhor Jonas viu a Canção Nova entrando no ar pela primeira vez. Monsenhor Jonas viu aquele rincão lotado com mais de 100 mil jovens. Monsenhor Jonas viu a Canção Nova crescer e se tornar um dos maiores veículos de comunicação da história da igreja. Eu queria saber qual era o momento mais feliz da vida daquele homem. E ele virou para mim e falou: Guilherme, o momento mais triste foi a minha doença, porque eu percebi que durante leves momentos eu me afastei de Jesus. E o momento mais feliz, eu até arrumei na cadeira, foi quando eu me encontrei com Jesus Cristo. Foi isso. Percebe que o Cristo que o Senhor Jonas encontrou faz qualquer coisa ficar em segundo plano? O que esses caras viram que a gente não viu ainda, gente? Qual é esse evangelho que a gente quer conhecer mais, que a gente viu pela metade, que a gente viu ainda muito turvo? Ao olhar para a vida dos santos, a gente tem que olhar para eles, olhar para o Cristo e dizer como o cego Bartimeu: Senhor, que eu veja. Que era uma jaculatória que São José Maria Escrivá amava. Senhor, que eu veja aquilo que eu ainda não vi, que eu veja a filiação divina, que eu veja o que é conhecer Cristo profundamente, que eu veja o que é me apaixonar por Ele, que eu vá na igreja não porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas porque eu quero me encontrar com o amado, porque eu quero me encontrar com Jesus, olhar nos olhos e dizer: Jesus, eu quero ficar aqui. Dizer como os discípulos de Emaús: Senhor, é bom estarmos aqui. Santa Teresinha não estava preocupada com o inferno. E como é triste um coração atrito. O que é atrição, gente? A atrição é quando a gente se aproxima do confessionário pelo medo de ir para o inferno. Ele é meio bom, tá? Ele é... Eu vou traduzir o catecismo, tá? Não é que a atrição é ruim, mas é que a atrição é nhê. Entendeu? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não estava nem aí para o inferno, ela não estava nem aí para o capeta, a ponto de virar para Jesus e dizer: Senhor, às vezes me dá vontade de ir para o inferno, só para eu ser o único coração a te adorar de lá. Difícil essa frase, né? Escandalosa essa frase, né? E aí Jesus olha para ela e fala: Teresinha, se o céu não existisse, eu criaria um só para você. Isso é um coração apaixonado, que não está preocupado com a regra, que não está preocupado com o popopó do não sei o que, não. É um coração que ama. Só quem conhece a Cristo é capaz de olhar no olho do outro e dizer: não importa o teu pecado, vem cá, deixa eu te levar para um lugar onde você ainda não conhece. E eu vejo hoje tantos católicos, cara, na moralzinha, eu vejo tantos católicos perderem tempo, sabe, mostrarem que ainda não conheceram o Cristo, ao não querer se encontrar com aqueles que talvez não concordam com eles. Às vezes a gente vê, e eu vou falar aqui na moralzinha pra gente, às vezes a gente vê um TL, tá ligado? E a gente pensa: ai meu Deus, lá vai o herege. Ai meu Deus, eu não quero andar com esse cara. Eu sei de católicos que andam nos eventos olhando na mão do povo para ver se tem um anel de tucum no dedo do cara. Irmão, eu concordo com você do medo que você tenha, mas deixa eu te contar um negócio. Você nunca vai conseguir falar para Cristo: Senhor, eu quero morrer numa cruz, se você não for capaz de olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu quero jantar com Zaqueu. Se você não quer jantar com Zaqueu, você não é capaz de morrer numa cruz. Se você não é capaz de sentar com a samaritana, você não é capaz de morrer numa cruz. Porque hoje a gente olha o evangelho e a gente acha bonito, porque a gente olha e fala: nossa, ela é uma samaritana, que lindo. Os judeus odiavam os samaritanos. Você está pegando alguém da Gaviões da Fiel para encontrar com alguém da Mancha Verde, entendeu?
É disso para baixo que está acontecendo. Quando Jesus vira para ela e fala assim, dai-me de beber, aquela mulher, o que é isso? Como ousa falar comigo que sou samaritana? Literalmente essa mulher virou para Jesus e falou assim, você ficou louco? Você perdeu a insanidade? Quando Jesus vai conversar com Zaqueu, ele não está falando com o TL. Ele está falando com o chefe do cobrador de impostos. Para um judeu, só o capeta era pior que aquilo. Era como literalmente ele tivesse virado para Zaqueu, em cima do sicômoro, e falado, Zaqueu, desce que eu vou jantar na tua casa. E Zaqueu olhou para ele e disse, tudo bem, mestre. Tu seria capaz de jantar com Zaqueu? Tu bateu palma, mas ele seria capaz de jantar com Zaqueu? Tá vendo que a gente não entendeu o evangelho ainda, irmão? Ao que tudo indica, Zaqueu prometia picanha. Mas você entendeu que a gente ainda não entendeu o evangelho? É exatamente isso que Jesus faz. Provavelmente eu, você ou a maioria dos influencers ou missionários católicos da internet olharia para Jesus e diria, olha que herege, está jantando com ele. Sabe por quê? Olha que herege, vai ser adestrado por ele. Porque eu vejo isso, pessoal, eu vejo isso acontecendo todos os dias com o Papa Francisco. Olha lá o comunista. Bom era o Bento XVI. Maldito seja se você é desses, tá? Maldito seja aquele que é capaz de olhar para o Pai e não sentir pelo menos uma gota de misericórdia, uma gota de amor. Que não é capaz de olhar nos olhos do Papa e dizer, esse é o homem que o Espírito me deu para ser o meu papai, para ser o meu Papa. Há 40 dias atrás eu estive com ele. E eu lembro que eu entrei na sala Clementina. Eu entrei numa fila. E eu lembro que o mundo foi ficando preto ao redor, assim, sabe? Na hora que a cena foi chegando, que eu via que quando a pessoa saísse da minha frente, o Papa estaria pronto para mim. E ele saiu. Eu estendi a mão, peguei na mão do Papa, e eu vou contar um bastidorzinho. O Papa tem 87 anos, e a mão dele é aquela mãozinha flácida de vovô, e a ponta do dedo dele é amassadinha. Sabe que o dedo é flácido e aí fica amassado a ponta do dedo? Quando eu peguei na mão dele, era essa mãozinha flácida com o dedo amassado e geladinha, exatamente igual a mão do Frei Juvenal. Eu senti como se ele estivesse falando para mim, que bom que você veio. Nós temos que aprender a amar o evangelho do jeito que ele é, e não o evangelho que a gente criou na nossa cabeça. Não o Cristo que a gente criou na nossa cabeça, não a igreja que a gente criou na nossa cabeça. Porque às vezes a gente cria um objetivo de igreja e a gente se consagra a ela, ama ela, se apaixona por ela, mas ela não é a igreja católica, ela é um espantalho que você criou. Às vezes a gente olha e aí do mesmo jeito que eu vejo muitas pessoas criarem uma igreja progressista, que só gosta dos pobres e exclusivamente dos pobres, e que está ali para fazer a justiça social, e ela se dedica a essa igreja que ela criou na cabeça. Eu também vejo católicos criarem uma igreja católica, conservadora, e olha e fala, é isso que... Gente, para de humilhar a igreja. A igreja não está nesse jogo, cara. A igreja está muito além. A igreja não é um partido. A igreja não é uma agremiação. A igreja não é um clube. A igreja é o corpo místico de Cristo. Para de amar a igreja que você criou na sua cabeça e começa a amar a igreja que Cristo colocou na tua frente para você amar. No dia que você conseguir fazer isso,
o Evangelho vai começar a se aparecer na sua frente. Vai começar a ser revelado na sua frente. E você vai conseguir de fato fazer aquilo que Cristo tanto queria que você fizesse. Amasse a todos, até os teus inimigos. Simplesmente porque você não vai precisar fazer um esforço de amar, mas porque amar vai ser impossível de ser evitado. Vai ser a única coisa que você vai conseguir fazer. E é o jeito que Deus te ama. Deus te ama não porque Ele se esforça, mas Deus te ama porque Ele não sabe fazer outra coisa. Que a única coisa que a gente saiba fazer é amar. E quando nós amarmos, o Evangelho vai chegar no coração da pessoa que você quer. Uma vez perguntaram para mim, e agora já caminhando para encerrar, eu passo pro Ian, pro Alan. Uma vez perguntaram para mim, Guilherme, eu nem lembrava que eu tava aqui, galera. Desculpa, perdão. Já abri meu coração, já desabafei com vocês. Uma vez perguntaram para mim, Guilherme, eu estava no começo do Santa Carona, eu acho que tinham, 500 inscritos. Aí perguntaram para mim, Guilherme, você já imaginou quando o Santa Carona der certo? Aquilo ficou na minha cabeça. Porque eu sou meio bocó, né? E eu lembro que essa pergunta alugou um triplex na minha cabeça. E eu cheguei na minha casa e eu só conseguia me perguntar: o que é dar certo? Onde é que a gente vira a linha? A partir daqui deu certo. Não tem. Não existe, né? Não existe um momento que você fala assim. E recentemente eu comecei a voltar com essa pergunta. Existe uma pessoa que eu amo muito, Não sou eu. que eu não vou revelar aqui quem é, mas eu queria muito que essa pessoa fosse para a igreja. Uma pessoa lá de Anápolis. E um dia eu falei para o Senhor, Senhor, se um dia eu visse essa pessoa na fila da comunhão, eu poderia olhar para o Senhor e dizer: deu certo? E eu sei que você tem uma pessoa assim também. Provavelmente você deve estar pensando nela agora. Você consegue me dar o nome? Você consegue descrever? O Evangelho dá certo quando a gente leva mais gente para lá. E a labuta que você tem para levar alguém para a igreja é a mesma que eu tenho. É a mesma que eu tenho. Não para de semear. Não para de semear. Porque no dia que a gente parar, as pedras vão ter que fazer pela gente. Porque o demônio não vai parar de tentar roubar as almas. Então eu queria falar uma coisa para vocês, e aqui eu já vou caminhando para o fim. Evangelizar não é a principal função da igreja. E evangelizar não é a principal missão da nossa vida. Evangelizar é a única. Porque ele é o primeiro sintoma de um coração apaixonado por Cristo. A samaritana, quando viu quem era Jesus, largou a bacia e correu para a cidade para evangelizar. Esse é o primeiro sintoma de quem conheceu a Cristo. Se você ainda não o tem, chegou a hora de se perguntar: Jesus, que eu veja. Não, o Guilherme aí deu um retiro espiritual pra nós hoje. Né? O homem devia estar lá no Opus Dei. Né? Bom, eu só posso ratificar, né, tudo que o Gui falou. Eu quero trazer um exemplo muito simples da minha vivência. Eu não consigo ter essa efusividade do Gui, então eu peço não durmam. Se alguém dormir, joga um copo d'água aí na cabeça do tá dormindo. Mas a questão é, eu e o Gui, a gente trabalha com a mesma coisa. O Gui tava falando: eu não produzo conteúdo pra não sei quem, não sei papapá. Na hora me veio uma coisa: a gente não produz conteúdo, Guilherme. O conteúdo já existe há 2000 anos. Eu não tô criando nada. Não tô trazendo nada da minha cabeça. A testa é grande, podia trazer, mas não. Entendeu? O negócio já está pronto, está esquematizado. O que a gente faz é ter um jeito diferente de fazer, né? De ensinar, de
ensinar a mesma coisa que já está pronta. Guilherme tem um jeito muito mais jovem, efusivo, grita e tal. Eu já tenho uma voz aqui mais tranquila, quase dormindo, o dia foi pesado. Mas, se você parar para ver tudo que a gente vai falar, eu de uma forma às vezes até um pouco mais melancólica, ele de uma forma mais sanguínea e efusiva, se você juntar as duas coisas, dá no mesmo. Por quê? Porque nós somos católicos, e nós somos católicos porque a igreja é una, santa, católica e apostólica. Ela é una, santa, católica e apostólica para mim, ela é una, santa, católica para o K2 e para todos vocês que estão aqui. Então, essa questão do estar com o diferente, do amar o diferente, do amar quem não te dá motivo para amar, primeiro a gente vai ter um ponto aqui para a gente trabalhar. Amor não é afeto. Amor não é afeto. É muito diferente disso. Porque amar é se doar para alguém que você não tem afeto. Pelo contrário, até quando é um desafeto. Quando você odeia uma pessoa, não é simplesmente essa questão, eu não posso ver a cara da pessoa. O ódio, em primeiro lugar, é que você quer o mal para ela. E qual o mal que a pessoa pode ter? O inferno. Por isso que nunca fale para uma pessoa, vá para o inferno. Manda ela para PQP, manda ela, sei lá, carpar um lote. Mas não manda para o inferno. A gente não consegue ter noção do que é isso. E essa questão do inferno, essa questão da salvação, essa questão da dúvida, essa questão do trabalhar por ser para o outro, ela tem momentos que você vai olhar para si e vai se perguntar: uai, ou bah, e agora? Como é que eu vou fazer para essa pessoa me ouvir ou ouvir aquilo que Deus tem para falar? Eu falei muito na primeira parte da questão do viver o testemunho, fazer com que o evangelho seja refletido nas suas ações, na sua forma de viver. A gente só consegue fazer isso se a gente dá um passo atrás e olha para si e diz: miserável eu sou, tende misericórdia de mim, Senhor, porque pequei. Olha para mim, olha para minha pequenez, olha para o teu servo. Porque se o apostolado do Alan fosse sobre o Alan, ou fosse guiado pelo Alan, gente, seria uma bosta. Não, seria uma bosta fedida, com perdão da palavra. Assim, seria complicado. Por quê? Porque só inteligência ou só capacidade de comunicação não adianta. Você precisa olhar no meu olho e ver que eu estou falando a verdade. Você precisa olhar no meu olho e entender que eu estou amando aquilo que eu estou falando. Que eu não estou falando aquilo para engajamento, que eu não estou falando aquilo porque eu estou sendo obrigado. Pô, se eu quisesse fazer engajamento, eu me levantava, fazia assim, não sei o que. Entendeu? Me daria super engajamento, pô. Entende? Teria um monte de publicidade, pô, imagina, carinha bonitinha, assim, dançando. Nossa, quem são os Backstreet Boys perto de Alan Carreon? A verdade é que você precisa olhar no meu olho e eu preciso transparecer para você que eu amo o que eu vivo, que eu amo o que eu estudo, que eu amo o que eu estou falando. Vamos lá eu contar de novo essa história. Toda vez que eu conto ela tem vontade de chorar. Faz um tempo que eu e o Guilherme a gente conversa, e já de ordem pessoal vou abrir para vocês do quanto eu queria sair do trabalho para poder ser pai, né? E por quê? Porque a minha filha nasceu e eu trabalhava 8 horas por dia no CLT, ainda tinha que chegar em casa, produzir conteúdo, ler, escrever, e quando eu ia me dar conta, minha esposa estava dormindo e a minha filha estava dormindo. E eu perdi. E aí depois a minha esposa me contar: ela falou tal coisa hoje. Essa é a realidade de boa parte do brasileiro. Não estou aqui dizendo que eu sou melhor ou alguma coisa por ter saído, mas era um desejo do meu coração porque eu não estava vendo. Porque eu estava sobrecarregado de trabalho. Porque eu estava trabalhando para a obra de Deus, mas e o Deus da obra, onde é que estava ficando? Não é que eu não amasse o que eu estava fazendo, só que eu estava amando tanto que eu estava esquecendo de amar o que deveria ser amado também. Porque a minha missão, a minha vocação é ser pai, minha vocação e minha missão é ser marido. Só que, beleza, consegui pedir demissão, tudo agora, mas antes disso, aconteceu uma coisa.
Eu estava preparado para pedir demissão, a gente fez 2 lançamentos, um lançamento do Veritas, um lançamento do Coliseu Digital, e eu pensei assim, cara, agora Deus me mostrou que dá. Estava tomando coragem, isso foi no final de semana de Páscoa. Fui para Santana do Livramento, minha cidade, falei com a minha esposa, falei com a minha sogra, falei com todo mundo, gente, eu acho que eu vou pedir demissão, acho que agora as coisas estão começando a se organizar, vou conseguir abrir agenda, vou conseguir sair para trabalhar, vou conseguir fazer tudo. Vocês lembram que lá na primeira parte da minha fala eu disse que eu trabalhava com jovens que estavam entrando na faculdade, curso de publicidade, propaganda, pessoas que não são católicas de fato. O que acontece, gente? Se o meu apostolado digital não for uma extensão do que eu vivo na minha vida, então é uma mentira. Certo? Vamos lá. Não sou melhor que ninguém, nem qualquer um poderia estar no meu lugar. Qualquer um. Deus quer que eu esteja, seria soberba da minha parte dizer porque eu, embora às vezes eu diga. Porque eu mais que ninguém, sei dos meus podres. Assim como quando o K2 chegava e eu via, que bom que você é feio. Também, quando um padre me recebe e ouve as minhas misérias, ele ouve coisas que somente eu, ele e Deus sabemos. E que se isso fosse exposto, eu seria cancelado a cada confissão que eu faço. Porque eu sou pecador. Se alguém aqui não é, por favor, venha aqui no meu lugar e comece a falar, porque eu... Entende? Deus me deu um dom, não escondi, fiz multiplicar. Ponto. Mas, como eu falava, eu estava lá na faculdade. Domingo de Páscoa, eu falei com todo mundo, digo, vou sair, vou tomar uma coragem, vou embora. Segunda-feira eu fui trabalhar, já tinha meio que marcado uma reunião com o pessoal lá da universidade. Estou dirigindo, toco o telefone, era uma das pessoas que trabalhava com os lançamentos. Simplesmente assim, oi Alan, bom dia, tem que falar uma coisa contigo. Tranquilo, o que tu precisa? A gente está saindo da operação. Eu estava no trânsito, o sinal estava vermelho e eu passei. Eu não estava com o celular na mão, eu atendi no botão do carro. Digo, oi? Cara, a gente estava trabalhando, não tem aviso prévio, a gente tem um lançamento marcado daqui 1 mês e meio e aí, como é que eu fico nisso? Cara, não tenho o que fazer, te peço desculpa, tô saindo. Tá bom. A primeira pessoa que eu fui falar com isso foi o K2. Se o K2 pudesse descrever como é que tava a minha cara aquele dia, eu não sei como é que tu conseguiria. Ele tava branco. E estatelado. Eu tava assim, meu olho eu não sabia pra onde ir. Por quê? Porque ele é o pão da minha família, querendo ou não. E eu... Bom... Eu pensei, Deus, o que tu quer de mim com isso? O que tu quer de mim com isso? Beleza. Aceitei. Vida que segue. Aí, 3 dias antes de ter toda aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, eu viajei para dar uma formação para um grupo de jovens. E nesse grupo de jovens, eu estava falando sobre a importância de conhecer a verdade e de evangelizar. E no meio da palestra eu comecei a falar do Memento Mori, porque não sei. Aí eu olhei para aqueles jovens e comecei a falar de uma maneira que eu não tinha preparado nada. Eu falei, porque a gente fala tanto de vocês jovens, e que o jovem é cheio de vida, cheio de saúde, cheio de coisa para fazer, e aí o jovem, vocês ficam nessa ideia de que tudo pode ser amanhã, que amanhã você se converte, que amanhã você reza, que amanhã você se confessa, que amanhã você vai à missa, esquece de viver o hoje e esquece que daqui a pouco você pode sair daqui, pegar o carro e o carro bater. Você pode sair daqui, uma marquise pode cair na sua cabeça e você morrer. Eu não estou livre de passar mal aqui na frente de vocês, que nem aquele frei que estava falando, dando uma pregação, e as últimas palavras da vida dele foi obrigado Jesus, e ele caiu morto no chão. Vídeo famosíssimo aí na internet. Nada impede, porque somente Deus sabe o dia e a hora que as coisas vão acontecer. Falei isso, o pessoal ficou ali reflexivo, aí depois tocou a música do Juninho Casimiro, que é O Poço.
Não tem problema, eu também daria risada. E aí, tocou a música ali, tá? Desci, a gente foi pro almoço. Eu falei pro pessoal, não tô me sentindo bem, cara. Tem alguma coisa assim, começou a me dar um ataque, começou a um ataque cardíaco, uma coisa assim que parecia que o almoço não tinha descido bem. Então, o almoço tá super bom. Falei pra eles, não é nada, eu só vou subir pro meu quarto e vou descansar. Abre parênteses. 2 dias antes daquela viagem, eu tinha ido a Porto Alegre para fazer uma visita técnica com os alunos de publicidade e propaganda nos estúdios de uma grande rádio que tem lá, pra eles verem a mesa de som, tudo, né? E tinha um grupo de pessoas que estavam no 2º semestre do curso de publicidade. E uma dessas pessoas era uma pessoa que, não sei porquê, ela conversava alguns dias antes. Ela tinha vindo desabafar sobre a questão que não conseguia lidar com o pai dela, que ela era a única menina, ela era a mais nova e era muito cobrada, que os pais queriam que ela fizesse medicina e não sei o que, ela estava fazendo publicidade, enfim. Todo aquele drama de um jovem de 19 anos. Né? Quem é que nunca passou por isso? E aí, naquele dia, não sei, eu sou muito brincalhão, zoeiro, entendeu? Aí eu apertei a bochecha dela e falei, Carol, tu é igual a Sandy do Bob Esponja. A gente tirou uma foto e falei, aqui tá a Sandy, não sei o que. Mas ela era muito querido, nossa. Hã? Não. Aí o que aconteceu? Beleza, fechou o parênteses, estávamos nós lá, só pra vocês entenderem que tinha uma relação de amizade, de irmandade ali com essas pessoas que iam ali todos os dias de manhã, depois no intervalo da aula, levar um chimarrão pra mim, tomar um chimarrão, conversar sobre alguma coisa e tal. Beleza. Terminei a palestra, me senti mal lá subi. Eu não queria ter subido. De verdade. Porque foi um dos dias mais tristes da minha vida, ter subido. Eu subi, depois de ter falado tudo aquilo para os jovens, peguei meu celular, abri uma mensagem. Alan, sabe o que aconteceu com a Carol? Eu digo, a Carol professora? Porque ela tinha sido demitida. Ela disse, não, Carol é nossa amiga. E eu, não, o que aconteceu? Sofreu um acidente de carro e faleceu. 10 minutos antes eu tinha dito, você não sabe se um carro vai bater. Na hora eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se chorava, se eu pegava o carro e ia para Rosário pro velório, se eu continuava o retiro. Mandei uma mensagem pro cara que estava coordenando comigo, eu disse assim, cara, pelo amor de Deus, reza uma Ave Maria pela alma da Carolina aí, que acabou de falecer. Quando eu voltei para Santa Maria, a primeira pessoa que todas aquelas alunas que perderam uma amiga querida foram ver e conversar foi comigo. E aí eu entendi por que Deus não permitiu que eu fosse demitido, que eu pedisse a minha demissão ali. Porque havia um sinal de luz que elas precisavam receber. Alguém que desse esperança. Talvez elas não sejam católicas agora, talvez elas não mudem, mas é alguém que diga, não te desespera diante disso. Não te desespera diante disso. Porque tem coisas, tem coisas que Deus permite que aconteça, que a gente não consegue ter, mas sempre tem um propósito. E eu vou provar que tem um propósito também na minha vida, de confirmações. Terça-feira, elas tinham ido terça-feira, quarta a gente viajou e sexta ela bateu o carro, né? Terça-feira, a gente estava conversando e eu não sei por que eu inventei de contar a história do nascimento da Teresa. Eu não vou contar aqui, porque senão a gente vai ficar 10 horas mais aqui falando. Mas, e aí ela falou, minha mãe é super devota de Santa Teresinha. Claro, meio católica de BGS, enfim, isso não vem ao caso. Minha mãe é super devota de Santa Teresinha. Tudo que ela faz, ela tem uma imagem, ela pede em Santa Teresinha, tal. E aquilo ficou na minha cabeça, assim. Por que ela me falou isso? Mas enfim, legal, show, passou. Aí, o que aconteceu? Alguns dias depois do falecimento da Carol, a pastoral universitária lá da faculdade resolveu fazer uma espécie de encontro pra gente celebrar a memória dela. Eu não gosto desses momentos.
porque eu tenho uma tendência muito forte a ficar extremamente abatido com a tristeza dos outros. Extremamente. É uma tendência que eu preciso lutar contra. Então o que eu fiz? Eu cheguei lá, óbvio que eu não ia deixar de ir, mas não fiquei com o pessoal que estava chorando aos prantos, porque deixa eles se abraçarem. Quanto mais você abraça, eles precisam desse abraço, e quanto mais você abraça, mais eles choram. Então deixa lá no cantinho, eles vão chorar, vão sentir. Como jovem sente, não tem ainda a maturidade para entender tudo isso. E eu vi a mãe dela muito forte ali, chorava, obviamente, mas forte. Passou. Aí o Frei resolveu que ia fazer uma roda para todo mundo se abraçar. E aí o que aconteceu? Depois a mãe dela foi abraçando um por um, entregando uma lembrancinha, que era uma fotinho, e um potinho de mel, que dizia alguma coisa Santa Terezinha. Beleza. Aí, chegou, a mãe dela veio em mim. A primeira coisa que eu pensei, que eu lembrei, foi da Carol falando que ela era devota de Santa Terezinha. Eu disse pra ela assim no ouvido dela, Santa Terezinha, quando aos 24 anos estava para morrer, ela disse, eu não morro, eu entro na vida, eu tenho certeza que a tua filha lá do céu vai estar fazendo, vai passar o céu dela fazendo o bem sobre a tua vida. Só que ela chorou não por conta disso, ela falou, tu é o Alan, né? E eu sou. A Carol falava muito em ti. E eu nunca fiz proselitismo religioso para ela. É a mudança que a gente pode fazer na vida das pessoas, é amar. Amar, receber, acolher. Seria muito cômodo para mim só atender aquele pessoal, apertar botão, cortar vídeo, fazer voz, ajudar eles a fazer os trabalhos e fazer meu trabalho ali e voltar para casa. Nós católicos somos chamados a conhecer as pessoas pelo nome. Isso é apostolado, isso é evangelização. Porque as pessoas hoje em dia elas não se importam umas com as outras. Não importa se o fulano perdeu alguém importante para ele, a minha família está bem. Não estou dizendo que a gente tem que viver chorando pelos outros, não, mas ajudar é você dizer, pô, eu estou aqui, mas está ali de fato. Não é simplesmente dizer, conta sempre comigo e a hora que a pessoa precisa de um abraço, você some. Agora, a mesma Vitória que me contou da Carol, ela tem uma irmã gêmea que é a Luísa, que também tem a mesma idade, 19 anos, só que ela faz jornalismo. São pessoas que eu cuido de verdade, assim, como se fossem irmãs mais novas. E a Vitória, de novo, no meio de uma tarde, mandou mensagem sobre o que aconteceu com o Gustavo, namorado de Luísa. Eu digo, meu Deus. Sofreu um acidente de carro, mas está no UTI. A gente está fazendo novena. Por que eles vêm? Eles pedem oração. E o que eu digo? Tem uma novena de Santa Rita de Cássia. Esses dias a Luísa me mandou uma mensagem feliz, assim, com uma pequena evolução no quadro dele. E a mensagem dela foi, Alan, de fato a fé move montanhas. É a permissão de Deus para que o mal aconteça, para que um bem maior venha acontecer ali na frente. Ela vai virar católica, vai se converter? Não sei. Mas ela sabe que tem pessoas de muita fé que vão estar junto. Porque toda vez que acontece alguma coisa lá na faculdade, as pessoas vêm dizer, eu sei que tu tem uma ligação muito forte com Deus. E pode ser que eu tenha, pode ser que não, porque eu também preciso de oração. O fato é, esse é o apostolado, esse é o entendimento da vivência da fé. K2 falava, sentar à mesa com Zaqueu, sentar à mesa com o publicano. Se eu não acolher, o mundo acolhe. Só que o mundo acolhe e leva para baixo. Então, tira da cabeça que tu vai ver o fruto. Tira da cabeça que tu vai ver, que tu vai fazer a colheita. Aí sim você vai estar evangelizando de fato. Sempre, se puderem agora, rezem uma Ave Maria pela alma da Carol, pela recuperação do Gustavo. São pessoas que precisam, são jovens que precisam. De fato, eu fico feliz que essas coisas acontecem. Não me entendam mal. Para que nós possamos mostrar que pessoas de fé arrastam multidões e podem trazer de volta para perto de nós
e para dentro da Santa Igreja aqueles que se desviaram. Lembrem-se, aparelho auricular. O pastor é Jesus, não nós. Certo?